Bom, vamos iniciar agora uma nova videoaula com um novo assunto dentro ainda das definições do lucro real, do que é ou não despesas dedutíveis ou indedutíveis. E agora a gente vai falar de um ponto bastante importante nesse processo da apuração do lucro real, que são as depreciações, né? Nesse novo cenário da contabilidade, o ativo imobilizado ele passa a ter uma importância muito significativa, né? Por conta da mensuração correta e transparente do patrimônio da entidade e também por um fator que muitas vezes nós achamos que não é tão importante, que é a questão da capacidade da empresa de gerar caixa, né? Muitas vezes nós atrelamos isso a um bom estoque ou atrelamos isso a um capital de giro, mas na verdade o ativo imobilizado, ele, em alguns setores, em algumas atividades, ele é o principal responsável pela geração de caixa. E a geração de caixa, se nós formos aprofundar nessa análise, ela é bastante abrangente, porque se você tem equipamentos novos e modernos, você consegue produzir mais com menor custo, você tem menos manutenção, você, ao contrário disso, você pode ter prejuízo e perder competitividade, enfim, em termos de histórico gerencial, o imobilizado ele passa a ter uma importância e uma posição fundamental na mensuração do patrimônio. Aliado a ele, obviamente, tem a depreciação, né? Que impacta diretamente na questão fiscal, ou pelo custo ou pela despesa, né? Então aí a gente tem os limites máximos. O fisco ele determina uma tabela na instrução normativa 162 de 98. Ela determina as taxas de depreciação aceitas pelo fisco, né? Máquinas e equipamentos 10 anos, 5 anos para veículos e tudo mais. Isso conflita diretamente, muitas vezes, com a vida útil do bem. E a contabilidade societária, ela corrige essa distorção da legislação fiscal no sentido da mensuração do patrimônio, né? Então, hoje, se a gente for aplicar corretamente e 100% as novas normas brasileiras de contabilidade, as normas internacionais, a qual o Brasil se aliou, nós vamos ter uma diferença entre aquilo que o fisco permite e aquilo que a contabilidade societária existe. Lá no artigo 179 da Lei 6.404, né, revisado pela 11.638, define essa questão do imobilizado, né, define como objetos corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercício com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios ricos e controles desse bem. Ou seja, para ser um ativo imobilizado e ser mensurado como tal e aceito como tal, ele é um bem corpóreo atrelado à atividade da empresa, né? Atividade fim, certo? Nós temos um pronunciamento técnico que vai ser objeto, inclusive, de um curso específico nosso, que é o CPC 27, e eu não me lembro bem, mas eu acho que é a seção 18 ou 17 do CPC PME, né? O pronunciamento fala, nós vamos fazer um curso específico sobre esse assunto. Define o ativo imobilizado como um item tangível, que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel, outros ou para fins administrativos. Espera-se utilizar por mais de um período, né? Então, essa é a definição trazida pelo CPC. Tá? Então, tem que sempre estar ligado à atividade da
empresa, ok? São também tratados como imobilizado os bens em construção, né? Quando estiverem prontos, estão atendendo aos requisitos da legislação societária. Então, nós temos uma obra, por exemplo, a empresa vai fazer um aumento de um prédio ou de uma linha de produção, né? Nós temos várias situações que podem ser consideradas como imobilizado em andamento, né? Uma importação em andamento de um imobilizado, enfim, uma obra um pouco mais longa numa reforma de imóveis de terceiros, que a gente também pode mobilizar, enfim, por aí vai, né? Então isso também pode ser considerado como ativo imobilizado, desde que quando ele for finalizado, for terminado, for concluído, ele possa ser utilizado na atividade fim da empresa. Nós temos também o bem adquirido pelo valor unitário de 1.200, ou prazo de vida útil inferior a 1 ano, não deve ser registrado como ativo imobilizado. Artigo 15 do Decreto-Lei nº 1598, que é o Regulamento do Imposto de Renda, alterado pelo artigo 2º da Lei 12.973. A Lei 12.973, a gente já falou exaustivamente sobre isso, vamos continuar repetindo isso, porque é objeto do nosso treinamento, né? Ela fez a junção da contabilidade internacional com a contabilidade digital, a ECF faz esse papel. Então, os bens cujo valor são inferiores a R$ 1.200 ou com vida útil menor que 1 ano não devem ser imobilizados, exceto algumas situações. Sempre há uma exceção, né? Então, nesse primeiro caso, seria uma despesa. Nós podemos criar uma conta lá no nosso plano, chamado bens de pequeno valor. Por exemplo, no caso de um restaurante, você tem uma cadeira com um custo unitário de R$ 300, ou de R$ 100, ou de R$ 150. Mas isso é relevante porque esse imóvel está diretamente ligado à atividade da empresa, custa menos que 1.200, mas o montante desses móveis lá dentro vai fazer diferença, então deve se mobilizar. Então, se tem uma faculdade, você vai instalar ventilador de teto em todas as salas. O valor é menor, mas devido à relevância da quantidade, você deve imobilizar, tá certo? Enfim, o conceito é esse, né? Lembra que nós temos que estar sempre recordando agora do grande princípio trazido pela norma internacional de contabilidade, que é a essência sobre a forma, né? Então, sempre a essência econômica sobrepuja a forma legal, tá certo? Nós temos lá no Regulamento do Imposto de Renda, que trata dos aspectos tributários envolvendo a depreciação, do artigo 305 do regulamento até o artigo 323, vai tratar desse assunto, né? Inclusive daquilo que a Lei 4.506 de 64 fala. Essa legislação, tanto os artigos do Regulamento do Imposto de Renda quanto a Lei 4.506, que trata do aspecto tributário da depreciação, foram alterados pelo artigo 40 da Lei 12.973. Mas nós vamos tratar disso lá na frente, né, quando a gente estiver apurando o imposto e fazendo de fato a apuração do lucro real, nós vamos falar novamente sobre isso. Aqui é mais o aspecto de conhecimento conceitual mesmo, tá? Houve algumas alterações aí. Um alerta, né? A empresa, quando tributada pelo lucro presumido, ela deve, igualmente ao lucro real, fazer o registro das suas depreciações. Isso não tem ocorrido com muito critério, porque tem-se ainda a máxima de que o lucro presumido, com basta o livro caixa, aquela coisa toda, às vezes nem contabilidade faz. O fato é que se uma empresa do lucro presumido tiver que migrar para o lucro real, e isso não é uma coisa difícil de acontecer, né? E ela não tiver devidamente registrado essas depreciações no seu balanço, então nessa transição ela vai perder muito benefício fiscal por conta de não ter um histórico ali registrado. Então não importa, gente, se a empresa, qual o regime tributário que ela está, se é simples, se é presumido,
O objetivo de qualquer empresa é crescer e avançar, e quando isso acontece, o regime tributário também muda. Então, é preciso que a contabilidade esteja em ordem sempre, de qualquer tamanho e porte de empresa, principalmente agora nessas épocas de contabilidade internacional e contabilidade digital. Nós temos que ter os históricos, porque quando a gente muda de regime, a gente pode aproveitar todos os benefícios que a legislação nos permite, pelo fato dos registros estarem adequados, ok? Então, no caso de uma migração do lucro presumido, é importante que isso esteja todinho registrado, né? Tem ali também: a empresa poderá depreciar o bem a partir do mês em que for posto em uso, registrada a despesa, inclusive no primeiro mês. A partir do momento que o bem começa a ser utilizado, nunca antes, né? As depreciações já podem ser alocadas para despesa ou custo e influenciando diretamente a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá certo? Segundo aí os autores, né, e a gente na prática sabe disso, a análise sobre a dedução fiscal das despesas de depreciação é um dos pontos mais trabalhosos da atual apuração do cálculo do IR e da CSL. Nós vamos tratar disso, né, na parte de apuração do lucro real e na parte de LALUR, essas coisas. Nós vamos voltar a esse tema, justamente para discutir essa dificuldade agora, né? O objetivo contábil da depreciação é distribuir de forma adequada a despesa com aquisição e consumo do bem duráveis pelo período em que esse for utilizado. Então, o desgaste do bem, a utilização do bem, a contabilidade tem por finalidade fazer esses registros para que gerencialmente esse bem possa ser reposto, ou que esse bem possa ser monitorado para ver o momento que não é interessante mais a utilização dele, porque o que ele produz já não é mais adequado, né? Enfim, essa é a função. Então, tanto a depreciação quanto o registro criterioso dela é extremamente importante, até para a empresa também se relacionar com o mercado financeiro, alavancar empréstimos, né? A partir de um imobilizado bem atualizado, as facilidades são outras, né? E tem também a questão, de novo, que a gente está vendo, inclusive no slide embaixo, em azul, né? Tá escrito assim, que é o respeito do princípio do confronto da receita com a despesa. Para a apuração do lucro real, esse princípio ele tem que estar sempre presente, né? Então, a depreciação, ela também é enquadrada nesse aspecto, ou seja, a depreciação do período, ali do mês, ela está obedecendo esse princípio da contabilidade, né? Ela é uma despesa registrada no mês que deve ser considerada. Nós vamos parando por aqui nessa videoaula. Vamos voltar na próxima, ainda falando de depreciação, mas vamos falar dos métodos, né? Como são os métodos e exemplificá-los. Ok? Abraço, até a próxima videoaula.